Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. A lição de número 9, onde nós já postamos um vídeo, nós vamos dar continuidade na leitura bíblica em classe, onde há um detalhe muito importante que não foi falado no vídeo anterior. No versículo 4 do capítulo 9 da leitura bíblica de Hebreus, diz o seguinte: que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro. No versículo 3, diz que esse incensário e a arca do concerto estava no lugar chamado Santo dos Santos. Então é aqui que nós damos continuidade para mostrar que antes nós temos o tabernáculo de Moisés, certo? Com 3 lugares. Todos já conhecemos: altar de sacrifício, a bacia. Nós temos aqui a mesa, certo? E nós temos aqui o candeeiro e o altar de incenso, e aqui a arca. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, ele vai mostrar no versículo 3 e 4, verso 3 e verso 4, que há um lugar chamado Santo dos Santos, né? Ele fala do lugar santo, que nós já falamos muito sobre ele no primeiro vídeo. Veja aí, né, o contraste da adoração no Antigo e no Novo Testamento, a lição 9 atual, que vai ser postada aí. Nós vamos dar essa aula nas nossas igrejas aí no domingo. Então vocês observam que o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar um lugar chamado Santo dos Santos, né? Nesse lugar ele coloca 2 peças. Olha aqui, ó. 2 peças onde? No Santo do Santo. Então é esse lugar aqui, ó. Ó. Certo? Só que aqui só tem uma peça, ó. Uma peça. Aqui ele coloca 2 peças: o altar de incenso e a arca do concerto. Interessante que ele vai mostrar que o véu que separava o altar de incenso do lugar santo, está aqui o véu, para o lugar santíssimo ou Santo dos Santos, esse véu foi rasgado quando Cristo morre na cruz do Calvário. Então esse véu foi tirado. Então nós temos a retirada do véu quando Cristo morre. Então, se houve a retirada do véu, ele vai mostrar, ó, que o altar de incenso agora está junto do lugar Santo dos Santos, mostrando que lá no céu, João mostra que essa arca aqui é o trono da plataforma, é o trono de Deus. E o altar de incenso está em frente do trono. Então vocês podem observar que a igreja, ela é produtora de incenso, e todos os dias os anjos de Deus colhem esse incenso até o trono de Deus. E na plataforma do trono nós temos um altar de incenso em frente do trono, aonde os anjos trabalham levando o incenso para apresentação a Deus, para que Deus receba as nossas orações e sejam respondidas. Então nós podemos observar, amados irmãos, que quando o autor aos Hebreus, ele trata dessas 2 peças,
ele está mostrando que no céu há um tabernáculo e que esse tabernáculo tem duas peças em cima da plataforma do trono. Então, ele dá a entender que enquanto houvesse o lugar santo, que era o primeiro aqui, ó, enquanto houvesse lugar santo com o véu, ele diz que o caminho do santo, ou caminho do santo dos santos, ou caminho do lugar santíssimo, estava bloqueado. Enquanto houver o bloqueio, nós não podemos ver a arca junto do altar de incenso. Essa separação aconteceu por causa do pecado. Nós podemos ver que quando o homem pecou, por misericórdia, Deus coloca o altar de incenso fora do lugar santíssimo. Então, Deus coloca por misericórdia esse altar aqui, ó, para fora, criando assim um lugar santo. Então, Deus cria um lugar santo aonde vai trabalhar com os homens para poder se aproximar do real e do verdadeiro. Quando Deus criou o Éden, Deus criou como um tipo do Santíssimo. Deus criou como um tipo do lugar santíssimo, aonde tinha a arca. Então Deus vinha aqui. Com o pecado do homem, criou-se uma barreira. Por isso que foi expulso o homem para fora da face do Senhor. Então, o caminho estava cada vez mais ficando distante para a volta. Era necessário o homem adorar Deus aqui, como aconteceu quando Abel, ele leva exatamente as primícias dos seus animais e apresenta ao Senhor no altar. Então nós podemos ver que o incenso era produzido mesmo nos dias de Adão e de Eva, através da adoração dos filhos de Adão e de Eva. Enos era um produtor de incenso. A Bíblia diz que Enoque era um produtor de incenso, porque eram da geração piedosa. Quando chega nos filhos de Sete, também eram produtores de incenso. Até nos dias de Jesus, Jesus veio procurando exatamente os verdadeiros produtores de incenso, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, enquanto nós temos aqui o altar de incenso, enquanto ele estiver no lugar santo, ou seja, enquanto a igreja estiver produzindo aqui na terra o incenso na adoração, nós ainda temos o quê? Um impedimento. Que isso só será tirado quando nós formos levados aos céus. Então, nós mostramos aqui que há um templo de Deus no céu. E que foi vista a arca do testemunho. E também foi visto também um altar. Então, nós podemos ver no livro de Apocalipse, primeiro, olha aqui, o propiciatório. O que é o propiciatório? É o trono de Deus. O propiciatório você pode ver exatamente aonde? Apocalipse 22, versículo de 1 ao 2. Na antiga aliança, o propiciatório era a tampa e não a arca. Então a tampa era o propiciatório, aonde o sacerdote ele ia uma vez ao ano, levava o sangue do altar de sacrifício, levava o sangue e apresentava a Deus aqui na tampa do propiciatório, que é um tipo do trono de Deus. Por isso que o altar de incenso, originalmente, pertence ao lugar santo dos santos.
só por causa do pecado, Deus empurrou esse lugar para o lugar santo. Mas ele voltou novamente, porque o verdadeiro lugar da adoração, do altar de incenso, é o Santo dos Santos. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele coloca o incensário de ouro e a arca do concerto juntos. Amados irmãos, quando nós dizemos para Deus, Deus me usa, faz de mim o que tu queres, Deus leva em conta o nosso pedido na adoração. Isto mostra que quando nós produzimos incenso na adoração, Deus nos leva ao Santo dos Santos. Mas se nós recuarmos depois de Deus levar a sério, nós não servimos nem mesmo para ser do átrio. Diz a Bíblia que deve ser considerado como gentil. Mas nós podemos ver que Deus sempre leva a sério quando nós queremos ser adorador. Ele quer nos levar ao lugar santo dos santos, conduzindo o incensário até o seu original lugar, ao Santo dos Santos. Por isso que nós podemos ver que no tempo que a arca sumiu, a arca dos dias quando Deus mandou construir um templo, né? Salomão construiu o templo de Salomão. Nós podemos ver que a arca existia naquele tempo. A arca, cópia, a arca que Moisés havia recebido ordem de Deus desde antigamente para a fabricação dela. Então nós podemos ver que nos dias quando houve o cativeiro, no ano 587, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo e a arca se some. A arca se some desde os dias de Nabucodonosor, aquele rei babilônico que invadiu o templo. Então nós podemos ver que na reconstrução, quando o povo de Israel, judeu, os hebreus saem depois do cativeiro, nos dias de Esdras e Neemias, e vão reconstruir os muros da cidade para exatamente um novo templo, que é o segundo templo, o templo de Zorobabel. Então nós podemos ver que esse segundo templo, ele passou a existir exatamente nos dias de Zorobabel, mostrando assim que nesses dias a arca já não existia mais. A arca do concerto, que tinha as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, nós podemos ver que esta arca sumiu. E os sacerdotes, em desobediência a Deus, lutaram muito no período chamado período de 400 anos interbíblico, período interbíblico, onde de Malaquias a Mateus. Nesse período, nesse espaço, os sacerdotes lutaram bastante contra Etíope Epifânio para tirar um porco que Etíope Epifânio colocou lá dentro do templo, já que não tinha arca. Aquele homem cruel colocou um porco lá dentro, e agora os sacerdotes, eles lutaram bastante para retirar aquele porco do lugar santo dos santos. Nós podemos ver que a falta da arca no lugar santo dos santos propiciou aos sacerdotes que estavam em desobediência a Deus, que não temia mais a Deus, sem medo e sem dó, eles empurraram o altar de incenso para dentro do lugar santíssimo. Nos dias de Jesus, nós podemos ver que o templo de Herodes, que é o mesmo de Zorobabel, porque nos dias de Herodes, Herodes apenas reformou o templo, ele não fez a construção, ele reformou a parte de fora, porque havia uma maldição para quem exatamente modificasse o templo. E Herodes, com medo dessa maldição, ele fez somente a parte externa, exatamente fazendo um acabamento.
Nós mostramos que Jesus, quando chegou na história, a arca já não havia mais no templo de Zorobabel e nem reformado nos dias de Herodes. Essa arca havia sumido e quem estava entre os homens era Jesus. Esse sim era a verdadeira arca que os homens não perceberam, que estava fora do lugar santo dos santos, que estava lá no átrio. E os homens não perceberam que a verdadeira arca estava entre os homens. Um tipo da presença de Deus com os homens, e eles não creram nesta verdade. Aí nós podemos ver, meus amados irmãos, por que exatamente esse altar de incenso. Isso é tremenda, essa revelação. Esse altar de incenso, ó, ele está exatamente no lugar santo dos santos. Ele foi visto pelo autor aos Hebreus. Então, ele mostra exatamente o quê? Que esse lugar santo aqui é um lugar de figura do tempo presente, aonde a igreja participa dele todos os dias. Da mesa do Senhor, comendo pão, do candeeiro, sendo cheio do Espírito Santo. E esse altar de incenso ainda está em figura entre nós, porque o verdadeiro está no céu, onde a igreja produz o incenso e é levado até a presença de Deus. Na frente do trono há um incensário. Está em Apocalipse. Então, em Apocalipse nós podemos ver o propiciatório, que é a plataforma do trono. Então, está aqui, ó. Nós temos hoje 2 tronos. Então, esse aqui é o propiciatório. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Nós temos no Apocalipse mais alguma coisa a respeito dos candeeiros. Então, eu tenho candeeiro no céu. Isso aqui é no céu, viu, irmãos? Propiciatório, candeeiro. Então, foi visto. Então, nós podemos ver que nós podemos encontrar o propiciatório, o candeeiro. Aonde é que está o candeeiro? Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu posso também ver no céu o altar de ouro, ou o altar de incenso, que é de ouro. Onde é que eu posso ver isso? Eu posso ver em Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 e 2. Então, Apocalipse 11, 19, há um tabernáculo celestial. É bíblico. Nós não podemos negar essas verdades. Jesus foi o mestre que mais usou de tipologia quando ele estava na terra. Há uma matéria na teologia chamada tipologia. O escritor aos Hebreus trata de tipologia. E as tipologias vêm desde o jardim do Éden, passando por todos os livros da Bíblia, indo até Apocalipse. Então, toda a Bíblia nós podemos ver em a sua maior parte, principalmente nos ensinamentos de Cristo, de Jesus, mostrando que antes eram figura e que as realidades estão sendo colocadas como substituição, porque são as verdadeiras e as fiéis. Estas são imutáveis, imóveis, para que as móveis sejam retiradas. Então nós podemos ver que há um tempo da correção. Como esse tempo da correção? Porque, vamos lá, o tempo da correção, porque está imposta até os tempos da correção. Então, ó, glória a Deus. É uma maravilha estudar a palavra do Senhor. Ó, tempo da correção. Eu tenho o céu, Nova Jerusalém. Isso aqui é o verdadeiro. Aí depois foi criado o Éden. Depois foi criado o tabernáculo. Aí o autor aos Hebreus vai mostrar o tempo da correção. Que correção é essa, irmão? É que vai voltar a ser como era antes. Santo dos santos.
Ó, um lugar só. O tempo da correção, sai o átrio, sai o lugar santo e fica o santo dos santos. Esse é o tempo da correção, onde cai o primeiro, cai o segundo, ficará apenas o terceiro como um primeiro. Então, esse é o tempo da correção. Assista nosso vídeo da aula de número 9, onde tem como tema contraste na adoração da antiga e nova aliança. Já está postado aí no YouTube, então vocês vê exatamente o ensinamento aonde o escritor aos Hebreus vai mostrar que uma vez nós aceitamos a Cristo, sendo batizado, indo à ceia, todo dia na adoração, sendo ministro, é impossível agora, de uma vez feito isso, e negarmos essas verdades, impossível se salvar. É isso que ele mostra quando ele trata da apostasia. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver, olha aqui, ó, nos dias de Gibeão, né, onde foi colocado o tabernáculo de Moisés, se lembra? Foi colocado o tabernáculo de Moisés em Gibeão. Só que Davi, ele coloca em Jerusalém, o que? A sua tenda. Olha aqui, ele puxa a arca que estava em Gibeão para cá, ó, para a tenda de Davi. Então, eu tenho em Gibeão e em Jerusalém a divisão do tabernáculo. Eu tenho 6 peças aqui. Tinha 6 peças. Agora eu tenho 5 peças. Por quê? Porque Davi levou a arca para cá. Então eu tenho uma peça aqui, ó. E eu tenho 6 peças aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então ficou uma peça aqui em Jerusalém e ficou 5 peças em Gibeão. Então 5, ó, aqui e um aqui. Mesmo a arca estando aqui, ela tinha maior valor do que as 5 peças que estavam em Gibeão. Por quê? Porque aqui é uma representação da onde? Ó, do trono de Deus. Esse trono de Deus tinha arca. Então, é uma representação de Deus no céu. Por quê? Porque Davi colocou o turno de 24 anciãos. E aqui nós vivemos no céu 24 anciãos ao redor do trono. Então, meus irmãos, nós mostramos aqui que mesmo uma peça em Jerusalém era ainda mais importante do que as outras 5 peças. Então, sem a arca em Gibeão, a peça mais importante era exatamente o altar de incenso. Então, meus amados irmãos, observamos que, ó, nós podemos observar mais uma vez aqui, nesse texto. Então, eu quero mostrar um texto bíblico que vai mostrar mudanças. Vejamos aqui. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Vai dizer exatamente o que? Nós podemos ver que esse texto vai mostrar o que? O templo, o altar e o átrio que está fora do templo. Então, encerrando aqui, como é que o átrio está fora do templo? Se no tabernáculo de Moisés nós vemos que o átrio era parte do templo. Então, em Apocalipse nós vemos que o átrio estava fora do templo. Ainda diz mais que as nações pisarão exatamente em Jerusalém. Ou seja, é em Jerusalém que estava o átrio, fora do templo. Então nós tínhamos um templo no céu e o átrio que estava fora. Então, mostra exatamente a razão das nossas aulas anteriores, mostrando que na terra funcionava o átrio.
enquanto no céu funciona o Santo dos Santos e na igreja funciona o lugar santo. Todos esses lugares, o primeiro e o segundo, o autor aos Hebreus mostra como um percurso e um caminho até chegar o Santo dos Santos, que é a Nova Jerusalém. Hebreus 12, 22 a 24. Chegaste ao Monte Sião. Então, ele mostra exatamente o que? As mudanças das coisas móveis para que as imóveis permaneçam. Enquanto nós estamos comendo do pão na mesa do Senhor, enquanto nós estamos participando do candeeiro, nós estamos participando do incenso, as verdadeiras estão no céu, aonde nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde nós vamos participar na verdadeira adoração, no Santo dos Santos, e nós vamos estar com o Espírito Santo sempre, eternamente. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos mostrando exatamente o quê? Que o autor aos Hebreus, no capítulo 9, ele está mostrando que é uma luta até chegar lá. Nós passamos pelo primeiro, estamos no segundo e vamos chegar no terceiro, que é exatamente o terceiro céu, que é o terceiro lugar, aonde tornou-se o primeiro Santo dos Santos. Então, que Deus venha abençoar a sua vida. Continue abençoando esse canal, compartilhando nas suas redes sociais, apertando no like, no joinha e também deixando o seu comentário. Deus abençoe a você e sua família, e que no próximo domingo eu desejo uma boa escola abençoada para a honra e glória de nosso Deus. Amém.